Eu vejo se eu tenho uma. Aí você bota um meio. Pra mim, quiser tomar um copo. Deixa eu ver se eu trouxe aqui, peraí. Fernando Sérgio dá o seu recado. Você agora não está sozinho. Fernando Sérgio está aqui ao lado, no seu somzão ou no seu radinho. Se você está amando, conte agora com Fernando. Tudo é alegria e felicidade. Muito obrigado pela audiência. Amigo ouvinte, é um privilégio. Nosso sucesso é você com a gente aqui no show do Fernando Sérgio. Fernando Sérgio. Bom dia, gente querida, bom dia, amigos, com que prazer estamos aqui. Alô, Isonete Costa, alô, Cléia Cardoso de Queiroz, alô, Eliane Santos assistindo a gente, alô, amigos, alô, amigas, pois é, com que prazer. E logo aqui na abertura do programa, mandando um abraço para o Rio de Janeiro, muito obrigado mesmo pela audiência. Nós temos aqui o Netflix, alô, você, olha, original Netflix, Stranger Things, é um filme que merece ser visto principalmente pela garotada. Eu tive a oportunidade, eu tenho agora a obrigação de ver pelo menos um filme, ou parte do filme, ou parte do trailer da Netflix por dia. Então tá aqui, original Netflix, Stranger Things. Aqui o computador endoidou e está mostrando alguma coisa importante, mas deixa, é porque eu não parei. E nós vamos agora dizer para você o seguinte, você pode participar do nosso programa, você pode receber de presente aí para nós, se eu achar a seta no branco, é quase um milagre, né? E tá vendo aqui um anúncio que não estava programado, mas você vai participar. Vamos ver o que tem aqui. É um anúncio de carro, não é não? Olha só. Pois é, coisas que acontecem. Agora realmente embolou o meio de campo. Mas fica tranquilo porque eu vou fechar isso aí já já. Aqui pelo menos tem música para relaxar. Música, hoje eu estou precisando de música para relaxar. Sabe por quê que é? Por causa dessa situação de combustível no país. Deixa eu me acertar aqui primeiro. Hoje nós teremos aqui o Gelson Cunha, mas quero mandar um abraço para o Olenka Fatioli, que mandou um abraço para mim e para Samira, e Cléia Cardoso de Queiroz, Denise Guzmán da Silva está assistindo, e muito obrigado, né? E eu quero agradecer também, de um modo geral, a todos vocês que ainda me mandaram felicitações pelo aniversário no último dia 20 de maio. Não dá para falar o nome de todas as pessoas, já chegaram a mais de 1.500 e fica difícil, o programa tem apenas 1 hora. E, aliás, quando eu comecei a fazer esse programa, já me diziam, não, 1 hora não vai dar certo na internet. Se você buscar o nome do Fernando Sérgio na internet, no YouTube, você vai ter 742.000 pessoas, né? Hoje, ontem até tive a oportunidade de mostrar aqui. Então isso significa que a gente está caminhando. Claro que isso não é traduzido em termos de audiência, é traduzido em termos de busca, mas é necessário que tal aconteça na medida em que a gente vai avançando. Nós estamos no vídeo de número 333, que é esse hoje que nós estamos fazendo. Este não é vídeo, neste momento nós estamos ao vivo, são 8 horas e 5 minutos no Rio de Janeiro, da manhã deste dia, hoje 22, não é isso, Gelson? Olha, vamos falar com ele, que é um dos melhores repórteres do país, um amigo querido, que faz muito sucesso, dia 23 hoje, perfeito, 23. Bom dia, Gelson Campos. Que Gelson Campos? Que Gelson Campos? Meu Deus do céu, Gelson Cunha. Oh, meu Deus do olha céu. Que, rapaz, é que eu ia te buzinar. É que eu tô ficando velhinho, entendeu? E acontece que eu estava, não sei nem por que surgiu o Campos na minha mente. Não vou mentir. Eu ia dizer, pois é, veja você, não me denuncie, por favor, senhor repórter. Ora, meu Deus, por uma gafe desta eu tenho que pedir perdão de joelhos. Estou aqui de joelhos. De forma alguma. Já me ajoelhei. Campos é uma cidade maravilhosa. É verdade. Uma cidade encantadora. Terra do nosso Heraldo Leite. Isso, alô, grande Heraldo Leite. Um abraço para ele também. Sabe quem está vendo a gente agora? Quem? Doutor Oscar Berro. Grande doutor Oscar Berro. Aquele abraço, meu amigo. O Felipe Ferraz também está vendo a gente. Só personalidade. E a gente vai falar hoje aqui sobre a área de comunicação, que um estudante, nessas caminhadas que eu faço,
me reconheceu do programa e perguntou por que está tão difícil entrar na área de comunicação. Está se formando, está praticamente aí no final da reta e de repente descobre que as portas estão fechadas. E a coisa é muito mais grave. Vamos falar já daqui a pouco? Vamos falar, é um prazer estar aqui novamente participando do programa do Fernando Sérgio, né? E parabéns aí pelo número cada vez maior que você vem atingindo, não é? Isso pra gente que tem uma concorrência terrível. Enorme. É uma terra... Mas eu quero... Essa é a verdadeira terra democrática, Eu né? quero te parabenizar pela conexão com o mundo, né? Direto do aeroporto que você está fazendo. Você já entrevistou pessoas ilustres, como outro dia você entrevistou na nossa época Baby Consuelo, hoje Baby Brasil, isso. Né? Como entrevistou também o Bolsonaro, que está sendo favorito aí nas pesquisas, né? E provavelmente vai entrevistar outros presidenciáveis, né? Com certeza, além do que também outras pessoas importantes. Trabalho muito bem feito e eu gostaria de sugerir a você, pela qualidade que eu vi de você ao piano, em teasers que você está colocando no ar, por que não fazer, é uma sugestão, Gelcio Cunha ao piano? Hein? E tipo, dosezinhas de 3 minutos, e no final você puxa para o teu programa. Essa é minha alma de publicitário, ficou loucubrando, porque você toca piano tão bem, não é? E eu imagino que você toque várias músicas, não é? Então é aquela história, como você fez no Dia das Mães, você fez um trabalho muito bonito ao piano, né? Por que não? E para nós todos seria um deleite. De vez em quando dá lá uma... Né? Dá uma palhinha dá lá. Gelcio, porque é uma outra vertente sua que eu não conhecia. Eu sempre te conheci como grande repórter, mesmo na Rádio Tupi, acompanhei, sou fã incondicional do seu trabalho. Né? Outros que temos amigos, o Fernando Pereira é um que é fã incondicional sul, toda a turma lá que foi, ou como eu, criado em Minas Gerais, ou que é mineiro de coração, Jorge Luiz, pois é. Então eu acho que é uma coisa mostrando a outra faceta do repórter, né? Que, pelo amor de Deus, eu sei a dificuldade que é, porque, em última análise, a minha mãe também foi professora de pianista, só que eu não tinha tanto talento quanto você. Então tem que mostrar esse talento ao mundo. De oportunidade. Se eu arranho lá no piano, é porque às vezes você não presta atenção, mas dou uma arranhadinha lá de vez em quando. Mas... porque os meus pais me colocaram para aprender piano. Isso é porque você não me viu tocar bonequinha linda no piano. Só tocava no sustenido, de vez em quando caía no dó. Abraço, já a gente se fala. Tá bom. Mas eu fiz questão de fazer esse cumprimento ao nosso Gelcio. Hoje viria aqui também o Reinaldo Veloso, que não pôde vir. Eu até entendo, né? Também eu peguei a última hora e vamos ficar eu e Gelcio, mas eu acho que a gente tem muito que falar sobre a área de comunicação. Primeiro eu quero parabenizar o guerreiro time do Vasco da Gama, né? Pegando emprestado uma palavra do Fluminense, porque a gente sabe que não é ainda um bom time, né? O Vasco enfrenta muitas dificuldades na área financeira, na área de administração, há grupos partidos ali dentro, atrasos de pagamento, mas mesmo assim, esses guerreiros, aí eu tenho que chamar de guerreiros mesmo, se juntaram de alguma forma, né, para tentar mudar o vexatório, né? O Vasco tomou várias goleadas de 4-0, mas é curioso porque é muito irregular, né? Ele teve também algumas boas atuações, como foi lá em Belo Horizonte, na casa do Cruzeiro, no início lá de tudo, empatou em 0-0. Eu tenho a impressão que o psicológico nos fala muito, né? Isso quem mais entende é o Dr. Luiz Aibinda, que participa do programa amanhã. Por quê? Porque se você tem uma vitória, você acredita e você vai cada vez melhor. A prova disso foi a derrota contra o Botafogo. O Vasco vinha ganhando no último minuto na disputa do Campeonato Carioca. E, no entanto, no último minuto perdeu para o Botafogo e acabou degringolando aquela perspectiva. Acho até que abalou. É o Zé Ricardo, né? O técnico do Vasco, não é? O rapaz que foi do Flamengo, um bom técnico. Mas não há quem aguente, quer dizer, então você estava naquela expectativa e você perde a expectativa. O Botafogo, o que acontece? Floresceu, porque talvez não tivesse a expectativa de ganhar, mas teve forças. Parabéns ao Botafogo, conseguiu ganhar. A verdade é que no futebol só pode ganhar um.
Então, em só ganhando um, ganhou aquele que, de repente, foi favorecido pela sorte, pela competência, pela soma das duas coisas, como é na vida. A partir daí, aquele time do Vasco que estava sendo arrumado direitinho, se desarrumou. E a maior prova disso foi na Libertadores. E poderia passar pelo vexame de, mesmo sendo já desclassificado, entrando no campo do Chile, entrando no campo do Laú, que é um dos bons times do Chile, poderia dizer, não, adeus, não faço mais Libertadores e não faço mais a Sul-Americana. Acontece que, muito provavelmente, o empate com o Flamengo de 1-1, todo mundo imaginava que o Flamengo tivesse facilidades para ganhar do Vasco, porque o Flamengo é um time mais ajeitado, é um time hoje melhor do que o do Vasco, e é um time que está, digamos assim, pelo menos aparentemente, a direção tem uma certa coerência, né? Então, futebol é isso mesmo. Futebol é camisa, futebol é clássico, clássico é clássico. Então entrou o Vasco, um time que vinha perdendo de goleada para todo mundo, né? Entrou com um time superior e de alguma forma se superou e conseguiu fazer um primeiro tempo até melhor do que o Flamengo, e o Flamengo equiparou um pouquinho depois do final do primeiro tempo para o segundo, e aí houve um empate de 1-1. Esse empate de 1-1, muito provavelmente, olha o psicológico aí, fez a garotada acreditar, olha, se empatamos com o Flamengo, que está em primeiro lugar, que vinha dando até goleada em outros, e nós conseguimos empatar, então se encheram de brilhos. Mas fizeram uma bobagem, fizeram uma fotografia de 7 que eram discriminados, ou 6 jogadores, 3 ou 4 foram alijados do Vasco, e nessa turbulência toda o time se fechou e ganhou de 2-0 do LDU, com um gol memorável, eu acho o segundo gol. Não, o primeiro foi bom, foi um gol de jogada, mas o segundo gol do Iago Pikachu. Esse menino é um operário do futebol. Ainda não sei dizer para você se ele é um craque na maior acepção da palavra, mas é um operário de futebol. Eu o conheci, pelo menos sabia da sua fama, em Belém do Pará. E esse menino, já quando jogava no Paysandu, no Papão, né, como dizem lá. E ele acabou vindo, e o que aconteceu? Por que esse gol vai ser memorável? Porque é muito difícil. Olha, eu não gosto daqueles chutões que o Martin Silva dá. É um grande goleiro, mas eu não gosto. Eu prefiro iniciar em jogada. Mas ontem eu tive que calar a boca. Por quê? Porque o Martin Silva deu um chutão, mas um chutão tão alto que ele atravessou o meio de campo e foi parar na área do adversário. Na área do adversário tinha o jogador, tinha o zagueiro, que o cara era quase o dobro do tamanho do Iago Pikachu, mas não conseguiu pegar a bola. Aquele pontapé santo que o Martin Silva deu, passou raspando pela cabeça do zagueiro e veio parar, o goleiro atabalhoado, veio parar na cabeça, no cucuruto, a gente pode dizer assim, do Iago Pikachu, que inteligentemente jogou a bola fazendo uma parábola. O que aconteceu? A bola envolveu o goleiro e foi cair lá dentro do gol e fez o 2-0 que o Vasco merecia para se classificar na Sul-Americana, e foi classificado. Por esse sentido, tenhamos o pé no chão, saibamos que esse time não é ainda um time pronto, que a direção do Vasco tem que se unir, porque senão vai se esboroar, mas efetivamente vem com moral do Chile para manter a sua razoável colocação no Brasileiro, quem sabe ficando pelo meio, quem sabe tendo uma posição um pouquinho melhor. Este é o comentário que eu queria fazer. E eu quero comentar depois, para aproveitar bem o nosso Gelson Cunha, eu quero aproveitar para fazer o resto da abertura do dia de hoje. Eu sempre boto aqui: Vasco ganha, Chile e se classifica, aumento do diesel tira ônibus por falta de combustível e a falta de emprego na área de comunicação. Eu quero usar esses dois argumentos para daqui a pouco na sala de visitas. Peço que você fique aí. Rui Taveira, nosso Rui Taveira, um abraço, Rui. Olha, quero ver você aqui, Rui. Sabe, você me mandou o telefone, mas sumiu naquela história do Zap. Se você puder, manda no inbox, que eu tenho muito prazer de ter você aqui. Moniquinha Venerável, um beijo no teu coração, querida. Júlio César está assistindo, Luísa Paradiso assistindo, que maravilha. E vamos então, só nesse momento,
fazer aquele intervalo que a gente mostra os nossos apoiadores, e depois desse apoiamento a gente vai para a prece de Cáritas, e sem mais delongas vamos conversar com o nosso querido repórter Gelcio Cunha, hoje repórter e apresentador da web. Bom, a gente já regulou esse maluco aqui. Esse é o momento mais emocionante, sabe por quê, Gelcio? O cara fica vendo a minha camisa, é uma maravilha. Esse é um self-made man. Ai, meu Deus do céu, fazendo um self-made program. É por aí. E pioneiro nessa área, tomara, que boa, coisa boa, fazendo um programa de 1 hora, que alguns diziam que não teria procura, e graças a Deus esteve. Eu quero falar da Espadas Katana, as melhores espadas samurai, espadas importadas do Oriente, lá de Hong Kong, que você pode adquirir em várias parcelas até, basta você acessar espadascatana.com.br. Camélia Flores do meu amigo Álvaro da Camélia, do Alvinho. Alô, Alvinho, um abraço grande para você, querido, do Serginho, tão meu amigo, que sempre me estimulou no rádio, né? E um abraço também para o Robertinho, que atende todo mundo com a melhor qualidade. Flores, Camélia Flores, no Mercado das Flores. E Bradesco, olha, quinzena do seguro, faltam 6 dias para você aproveitar e fazer as melhores condições de seguro. Previdência privada, carregamento zero na entrada, auto fez seguro, ganhou assistência residencial por 1 ano. É ou não é vantagem? Cartão Bradesco Seguros com a primeira anuidade grátis. Fantástico! Muito bem. E nós vamos então agora, sem mais delongas, como falei, para a prece de Cáritas, e depois dela um papo muito apurado com o nosso querido repórter, que eu considero um dos melhores repórteres do rádio, e não estou falando de boca para fora, e realmente vai ser muito bom. A prece de Cáritas e depois a oração ecumênica que um dia Jesus nos ensinou. Eu não estou levando, estou bem preguiçoso, eu levo a mão, Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, com um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o poder, e tua é a glória, por todo sempre.
Amém. Maravilha, não é? E olha, meus amigos, esse assunto do dia de hoje é tão importante que eu vou passar a câmera aqui para a Samira Valente. Bom dia, Samira. Bom dia, por Fernando. favor, Bom faça dia a câmera, todos. me acompanhe, né? Porque eu vou Sim. estar aqui com o Gelson Cunha, que você já viu, é uma figura que todos conhecemos das suas Ímpar. participações na Rádio Globo. Ele foi chefe de reportagem da CBN. E ao Jorge Federola, né, que esteve comigo, que é estudante de uma faculdade importante aqui no Rio de Janeiro, que agora, confesso, ele me falou, mas o assunto era tão importante que eu acabei não fixando, né? E lamento, mas de qualquer maneira, tá se formando em jornalismo, me fez essa pergunta, que daqui a pouco eu vou dizer para vocês por que está havendo tanta dificuldade do jovem conquistar novo emprego, notadamente na área de comunicação. E eu diria, sem medo de errar, que para os velhos também a situação está então mais difícil, né? São as duas pontas lamentáveis de um país injusto. Mas eu quero abordar o primeiro assunto, meu caro Gelson Cunha, com relação a esse absurdo que nós estamos vivendo. O Oscar Berro, por exemplo, você sabe, um dos médicos, posso chamá-lo até de médico, embora seja sanitarista, pela sua experiência, pela sua qualidade, pela sua responsabilidade, dizendo que a cidade e arredores está a maior bagunça no trânsito, em função de que já estão faltando ônibus. Essa que é a verdade, ainda não de todo no Rio de Janeiro. Você mesmo comentou que o trânsito está até vazio, porque tem menos ônibus na rua, né? Mas essa dificuldade é muito mais grave do que as pessoas possam pensar. Porque eu estava vendo uma notícia agora da TV Globo, dizendo que já no Serasa está refletindo, por exemplo, a batata, e chega lá para você poder reabastecer supermercados e outros, e a batata já está 30% mais cara. Olha a irresponsabilidade desse governo, desses caras que dizem que sabem de economia. Imagina uma batata 30% mais cara e um salário que só aumenta uma vez por ano, notadamente o salário mínimo. Por outro lado, alguns produtos, não me disseram quantos, o senhor que estava falando lá era um homem da Serasa, alguns produtos já estão perto de 40%, 50%. Por quê? Porque deveriam ter chegado quase 400 caminhões no Serasa, hoje pela manhã, e chegaram apenas 76. No Brasil inteiro, parado, os caminhoneiros têm toda a razão, a meu ver. Ontem eu vi um comentário de um jornalista que eu admiro, que eu não sei o nome, talvez vocês saibam, é uma falha minha, mas eu estou falando de improviso, perdão, e esse jornalista, ele atua na Rede TV. Ele faz alguns comentários interessantes, e ele disse que ia ficar antipático a muitas pessoas, não ficou não, é a opinião dele, e ele disse que nessa antipatia, por quê? Porque ele disse que isso é a política que deveria ser feito em função das desavenças, dos problemas, das dificuldades financeiras de um país mal gerido há muitos e muitos anos. Eu até posso concordar em tese com isso, mas eu vou perguntar a esse coleguinha nosso, que trabalha, que é o principal comentarista da Rede TV, Reinaldo Azevedo, informando, a Samira me deu o subsídio, é um bom jornalista, vou continuar prestigiando, adoro aquele jornal da Rede TV com o Joel Bibetti, né, um jornal independente, e é um pouco mais fraco talvez do que o da Band, mas não importa, é uma alternativa na comunicação. Muito bem, então o que acontece? Ele falava isso, então eu pensando, meu Deus, esse cara trabalha na Veja, não me consta que a Veja pague mal, não me conste que o principal comentarista de um telejornal importante nacional, ainda que numa terceira ou quarta rede de televisão, ganhe mal, até porque mora em São Paulo. Então fica muito mais tranquilo para você comentar. Fica muito mais tranquilo para o Antônio Carlos, meu querido amigo, que está muitíssimo bem na vida, não é? Para o nosso querido Cláudio Monteiro, sem demérito, até para mim, quando eu estava na Rádio Tupi, com um salário relativamente bom, não diria alto, mas bom, enquanto eles pagavam, evidentemente que você tem uma tranquilidade maior, mas eu nunca pugnei por essa tranquilidade maior, porque eu vim do povo e eu tento ver o que é a situação do povo. Nós não estamos falando, é claro que em tese o Brasil precisa sanear as suas dívidas, o Brasil precisa pagar as suas dívidas, mas o Brasil precisa botar na cadeia esse monte de corrupto de terno e gravata que deixou o país nessa situação.
Você vai dizer, alguns já botaram, é verdade, mas falta muita gente. E não me venha dizer com o negócio de militarismo, não, porque está aí o tal do militarismo com o negócio de intervenção, que até agora não chegou a conclusão alguma. Eu não quero dizer que não tenham competência e que não tenham capacidade, mas se só aquela parte da revolução fosse boa, gente, ela estava aí até hoje. Quem é que tira a rainha da Inglaterra? Essa é a pergunta. Por que não tira? Porque ela é simpática ou antipática? Porque ela ela não conduz o país, mas ela é um senso de equilíbrio daquele país. Ela conduz aquele país. Por quê? Porque a situação é boa. Tem oposição lá dentro? Tem, mas representa 10, 11%. Quer dizer, então a gente tem que ver que o somatório teve de coisa boa na época do militarismo? Teve. Teve coisa ruim, teve muita coisa ruim, como a CIA agora denunciou a morte de mais de 104 companheiros que foram assassinados. Eu falei companheiros porque eu nunca fui do PT, eu nunca fui comunista, mas lamentando o que houve de parte a parte. Mas tudo isso é lamentável. Para se fazer um país não deveria haver necessidade de guerra, não deveria necessidade de guerra fratricida, mas parece que o homem burro do jeito que é, apela para a violência quando as pessoas não concordam com as suas opiniões. Enfim, desculpe o desabafo, e eu queria que o Gelson, com muito mais talento, muito mais competência do que esse que vos fala, fizesse a análise desse momento de dificuldade. Eu estou com uma viagem, por exemplo, programada para visitar, aproveitar o Corpus Christi, para visitar um sobrinho meu, o Eduardo, um beijo. Hoje eu perguntei para essa amiga, será que vai dar? Né? Porque o problema não é, além do preço da gasolina, o que para mim hoje custa muito mais caro do que a época que eu estava empregado, hoje eu sou só um pequeno empresário, além disso tem a dificuldade de achar gasolina. Gelson Cunha, seus comentários sempre muito abalizados, dos quais eu sou fã. Para com essa rasgação de seda, de ficar me elogiando, não tô com essa bola toda não, sabe? Nota que eu posso ficar de joelhos. Eu sou neste momento, por favor, filma isso aí. Eu quero ficar de joelhos na frente desse homem, porque eu errei o nome dele. Eu chamei ele, para de cheirar meu filho, que coisa. Então, uma coisa. O melhor aqui é o Todinho. É o Todinho. Outro dia meu filho Diego lá que veio aqui, né? Tava falando do Todinho, eu não tava entendendo direito. Você quer Todinho, ele tava falando do cachorro. O senhor me desculpa ter trocado o seu nome, desculpa. Bem, desculpa, tá aí. Tá, muito obrigado. Eu conheço muitos campos de bem. Vamos lá. Mas escuta só, você citou Alô pessoal, prazer. O Fernando Sérgio citou aqui no início do programa, né, uma entrevista que a gente fez outro dia no aeroporto. Na verdade, foi assim uma entrevista muito mais emergencial, porque a nossa cinegrafista Jaqueline Cunha não estava presente no momento. Eu tinha acabado de almoçar com meu filho Diego, né? Estava querendo estimulá-lo, né, para ele se sentir importante, né? E de repente quem é que pinta, e quem é que me avisou que apareceu, mesmo ela estando de cabelo vermelho, hoje um monte de gente usa cabelo vermelho, né? O Diego vira, olha lá amor, olha lá pai, a cantora famosa. Aí eu vi Baby Consuelo. Tem gente que diz que a Baby Consuelo ficou fanática. Agora é Baby do Brasil, rapaz. Baby do você Brasil. Você trocou o nome dela. Não, mas não liga se fosse você, nesse momento, ficava de joelhos aqui para pedir perdão, provando a sua humildade. Então tá, provando a minha humildade, eu peço desculpas não fica aí. Não, você está com um terno muito bonito. E pior que você falou de engravatado, né? Eu já vou voltar para Baby do Brasil, né? Você falou de engravatado, eu já contei aqui, vou contar de novo. Certo. Eu passando na Lapa, que virou terra de cracudo, né? Muitos mendigos, lamentavelmente. Se pudesse, que a gente criava uma instituição de caridade, de recuperação, né? Mas aí um dos mendigos virou e me viu de terno e gravata e com a mochila nas costas e falou: aquele cara lá do Lava Jato, entendeu? Dessa forma. Olha só. Porque eu estou engravatado. Não é todo mundo que usa gravata que é corrupto, não, claro gente. Que não, claro que não. Daí você falou de uma forma de engravatado, eu falei, eu vou aparecer de terno e gravata. Mas escuta só. O brasileiro tem bom humor até na desgraça. Então, né? voltando a Baby do Brasil, né? O pessoal tem uma parcela da sociedade que diz que ela ficou fanática, não sei o quê, né? Porque
só fala de... Tem uma opção de religiosa, né? Tem uma opção religiosa, mas um depoimento que ela deu ali, ela correndo como sempre, está sempre interessando gente que está para embarcar, né? Ela falou um negócio certíssimo, que isso aí independe de governo, isso aí é o homem lá em cima que está controlando isso tudo, né? Citou a Bíblia, que muitos sentam o pau, não acreditam, menosprezam, né? Mas citou a Bíblia, exatamente, citou a Bíblia, né? E o que ela diz ali, cada religião interpreta de um jeito, mas que leva a um caminho só, né? Que as transformações estão acontecendo e vão continuar acontecendo, né? E quem sabe de tudo é Deus, nosso Senhor. Ela tem um depoimento que eu não estou sabendo reproduzir aqui. Eu vi, muito interessante. Pois é. Mas vamos voltar aqui ao tema Esse primeiro tema, temos um segundo aí, né? Fica tudo... Essa situação do aumento do atabalhoado do diesel, atrelado ao dólar, a razão econômica todos entendemos. Tá? Custa mais caro, custa mais barato, aumenta aqui. Quer dizer, então está certo. Agora, e o povo recebe aumento? Você tem a possibilidade de encher o tanque com quantos aumentos vai ter, e agora o governo apavorado, que é o terceiro dia de paralisação dos caminhoneiros, que em algumas estradas simplesmente fecharam. Ninguém vai, ninguém sai. Né? Por quê? Porque eu ouvi um depoimento do caminhoneiro dizendo assim, olha, senhor Fernando, não foi nem para mim não, o senhor Fernando era o repórter que eu entrevistava. E esse cara disse o seguinte, olha, eu para fazer uma corrida, falou de um ponto ao outro, o que acontece? Eu recebo R$920, eu gasto 470 e tantos para poder botar o diesel durante essa viagem, e tenho um gasto de imposto de mais de R$300. Quer dizer, vou sobreviver como? Esta é a realidade que não é a realidade do Azevedo, não? Reinaldo Azevedo. É isso que talvez eu não tenha falado. Porque se você está com o teu na sombra, maravilhoso. Se você está numa grande empresa de comunicação, que são poucas no Brasil, com a sua vida resolvida, é fácil ter ponderação. Agora, vai enfrentar aqui embaixo. Isso é que eu queria o seu comentário. É verdade, né? Então, como a gente cai no lugar comum de ficar, né, só lamentando, não resolve, né? Eu por acaso pintou aqui na tela, né, do meu celular os candidatos, ou possíveis candidatos, melhor dizendo, né, os pré-candidatos a presidente da República, né? Começando aqui pelo Álvaro Dias. Álvaro Dias é o primeiro da lista aqui, né, que caiu na minha tela aqui do celular. Álvaro Dias, Geraldo Alckmin, governador de São Paulo, né? Ex-governador, desculpa. Amoedo, esse eu conheço muito também pouco. Eu conheço. Bolsonaro, esse eu conheço bem. Henrique Meirelles, ex-ministro de Fazenda, que seria, de acordo com jornais, né, o candidato do presidente Temer, sim, que teria desistido da candidatura. Então, Henrique Meirelles. Ciro Gomes, presidenciável, que eu já entrevistei no aeroporto. Flávio Rocha, que eu também não conheço. Lula, aí está escrito aqui, inapto, que está na prisão, acho que dificilmente vai conseguir ser candidato. Mas pergunta, você acha que ele vai transferir, se ele não conseguir candidato, ele pode transferir uma parte para uma pessoa que seja do PT, ou que seja o Ciro Gomes, por exemplo, que anda elogiando, ou não? Eu acho que ele pode transferir para uma parcela menor, bem menor dos petistas ou dos lulistas. Né? Não vai acontecer o que aconteceu, por exemplo, com a Dilma, que ele transferiu. Ele transferiu. Agora, eu acho que a maioria que vota no Lula são as pessoas mais humildes, que acham que ele fez um bom governo, e de certa forma tem algumas coisas que de fato foi bom no governo Lula, né? Mas em função da ladroeira que abrange um monte de candidato, né? Então, aí fica complicado. Mas seguindo aqui, Fernando Collor, você sabia que é pré-candidato também? Isso é absurdo. Fernando Collor de Mello. Marina Silva está aqui. Que teve uma bela votação, mas não se sabe qual será o desempenho, né? Esqueceram aqui do Levi Fidelis. O debate resolve? O debate você acha que vai resolver?
Você acha que está em primeiro lugar, por exemplo? Agora, dá para acreditar em debate? Dá para acreditar no que esses caras falam, rapaz? Não. Não dá para acreditar. Não dá. Não dá para acreditar. Até porque eles não fazem nada do que falam antes de ser eleitos, né? Isso, eu acabei de entrevistar um médico, médico que cuida de veia, angiologista. Você pensa que eu não vejo o teu programa, ô Gelson? Muito obrigado. Cunha, muito obrigado. entendeu? Eu vejo, você viu ontem, Pelo prestígio. vi ontem na madrugada, tem até um nome estranho, o nome eu não decorei, você vê que eu estou... Doutor Aluar. Doutor Aluar, E ele comentou das coisas das veias, necessidade de operação, Isso. você falou de trombose. Aham. E aí, você entrevistou o homem? Pois é, então a gente estava falando justamente disso aí, né? Eu falei, por que você não segue seu pai e não se candidata? Não é? Entendeu? Então ele falou que ele pertence a um partido, né? Então a gente estava comentando durante a entrevista justamente, ninguém tem bola de cristal. Né? Eu estou falando que ele é um bom candidato hoje, mas de repente amanhã ele entra no meio dessa lama toda e acaba deixando se sujar também. Pois é, também tem isso. Não é? Porque eu tenho amigos tanto no Rio como lá em Minas Gerais, né, que simplesmente foram eleitos para deputado, né, e viram como é que o negócio era lá, não quiseram fazer acordo e saíram fora. Entendeu? Em Minas, Fuad Falha Sayone, meu amigo querido, já está no plano superior, não ficou. Em São Paulo. Não concluiu o mandato, viu a sujeira. Em São Paulo, o querido Moacir Franco. A própria Denise Frossard, a candidata a deputada federal mais votada quando ela foi eleita. E outra coisa, quando você quer mudar. Desistiu. Quando você quer mudar o status quo, das duas, uma, ou você é abandonado, ou você é morto. Isso. Porque tem tanto bandido lá, correto? Olha o caso agora aqui da Marielle, né? Independentemente de coloração política, essa discussão idiota, dizendo, fazia isso, defendia aquilo. Pelo amor de Deus, é um ser humano que morreu de uma forma covarde, que até agora não resolveram o assunto. É ou não é? Não resolveram, tomara que resolvam. Hoje já tem a definição de que tinha 3 pessoas dentro do carro, de que a metralhadora foi uma que poderia ter sumido, que sumiu da Polícia Federal, né? Que tem mais 4 sumidas da PM, mas, enfim, morreu. Quer dizer, quem é que mandou matar? Será que teria sido o vereador que foi denunciado pelo Globo? Não se sabe, mas foi denunciado por um cara que disse que era miliciano e tal. E agora informaram que tem mais outros políticos envolvidos. Quer dizer, então é um negócio complicado, porque você vai cheio de idealismo, você amanhã é eleito deputado federal, você tem toda a competência, você chega lá, você quer mudar, ou você se encolhe, não faz nada, ou você, de repente, bate de frente com essa turma, que é uma cambada. É por isso que eu falei, pedindo desculpas, inclusive, a todos que usam terno e gravata. Eu mesmo usei durante muito tempo, a época em que tinha uma agência bastante expressiva. Essa agência continua a existir, mas hoje é pequenina, na época era de um porte melhor. Então o que acontece? Eu até usava, mas eu não quis falar das pessoas, até te agradeço a observação, das pessoas que, como você, usam o terno e gravata, e que é, sobretudo, algo elegante, algo que mostra uma certa fineza e até um sacrifício numa cidade com o tempo que o Rio de Janeiro tem, né? Mas o que eu estou falando é desses maus, é dessas pessoas que nós fomos envolvidos, Gelson, pelo palavrório, e que, na verdade, eles falam o que você quer ouvir, é o canto da sereia, e que, na realidade, para lá vão, arrumam os seus aparelhados e acabam fazendo esse desastre de país que nós estamos vendo hoje. Me perdoe, mas hoje eu estou muito irritado. Eu estou percebendo. Agora, maneira aí, porque... sabe como é que é? Deixa eu até tirar esse papel da gravata aqui, porque eu me senti ofendido. Vou tirar esse troço aqui, meu protesto. Pelo amor de Deus, deixa eu botar aqui. Você quer que eu me ajude? Deixa eu tirar essa gravata também. Opa, chega! Você quer que eu me ajude aqui de novo? Tirei. Não. Se fizer isso, eu me retiro. Tá bom. Pronto, não, por favor, não se retire. E não deixe de ver o meu programa, porque cada vez que você vem, dá mais audiência no programa. Eu estou precisando de apoiamentos. Aliás, eu chamo o nosso Gelson Cunha na intimidade. Vamos alugar um piano. A estrela do meu programa. Não começa a fazer despesa também, não. Um piano para você tocar. Eu já dei a sugestão, ele que arranja o piano. Agora vamos lá. E piano não é fácil não, para carregar. Vamos lá, Gelson. Meu amigo, o negócio é o seguinte, rapaz. Ficou bonito, a gente vai votar em quem? Eu não tenho a menor ideia.
Sinceramente, qualquer um que seja eleito, se a gente for... eu espero, qualquer um que seja eleito, que evidentemente, que pelo amor de Deus, faça um bom governo. Qualquer um. Agora, dizer para você que eu tenho esse ou aquele, é o que você falou. Quem é que vai acreditar no que os caras estão dizendo? Por enquanto estão brigando entre si. E assim, até educada. E quando aparece alguém novo, né, que você não conhece, se você for dar uma investigada, você vai ver que está sendo apoiado por alguém que não presta. Que não presta. Então é muito complicado. O certo seria a população votar nulo ou não ir às urnas. É muito baixinha a multa do da Justiça Eleitoral. Eu já não preciso mais votar. O certo seria isso aí. Deixa eu te falar, eu estou velhinho, estou com 72 anos, não preciso mais votar. Eu pretendo ter votado, porque eu nunca deixei de votar. Mas desde os anos 70, né, você não precisa mais votar. Né? Não tem essa obrigatoriedade. Né? Então, mas eu quero participar de alguma forma. Fernando, você pode errar. Eu quero até errar, se for o caso. Né? Porque nem eu, nem você, por mais experientes que sejamos, nem lá o espectador do outro lado, tem bola de cristal. Quantas vezes nós votamos em pessoas que nos decepcionaram? Essa é a verdade. Agora, é também, por outro lado, a beleza da democracia. Né? Vamos torcer para que um dia, para os nossos filhos, para os nossos netos, bisnetos e por aí vai, esse país tome vergonha na cara. Porque hoje eu ouvi uma palavra de um ministro que nem sempre eu concordei com ele, e que, para variar, vou esquecer o nome. Eu também não estou afim aqui de encher bola de ministro do Supremo. Né? Mas que foi isso? O povo, eu ouvi ontem num telejornal, acho que da Globo. O Barroso, foi o Luiz Fux. Essas imagens misturam na minha cabeça, eu não sou um grande apreciador deles, não. Mas não foi nenhum nem outro, nem o Fux, nem o Barroso. Foi um outro, até meio alourado. Talvez você esteja mais atento a isso. E ele falou uma verdade. Ele falou, esse povo está estupefato. Esse povo está arrasado até. Porque vai você esquecer de declarar com o saco cheio. Com o saco cheio, vai você esquecer de declarar estupefato. Estupefato é um monte de gente que não sabe que é estupefato. Você tem mais de querer falar bonito, de saco cheio. Tá certo. Não suporta mais. Exatamente. E o ministro falando com o peso daquela toga que nem sempre julga certo. Quer dizer, é aquela história. Mas agora eu queria mudar de um assunto com você, porque eu quero aproveitar a tua experiência. Esse homem aqui, eu vinha de chegar no Rio de Janeiro, né, eu já estava há uns 2 anos, mais ou menos, ou 3, lá no Sistema Globo de Rádio, vi o crescimento dele e acompanhei muito de longe, porque em 82, por aí, eu fui... Você chegou em 80? Cheguei em 80. Em 80. Em 82 eu fui com a Manchete. Início de 80. Né? E fiquei 3 anos na Manchete, depois fiquei 3 anos na Rádio Tamoio, depois fiquei 3 anos na Tupi, e depois fui para a Globo de volta em 98, 97, fiquei apenas 6 meses, 8 meses, e fui chamado para Tupi pelo Marcos de Giacomo, a quem eu agradeço até os cumprimentos de aniversário, que é uma boa figura. Meus parabéns, rapaz. Eu te cumprimentei pela internet, mas não tinha só tido se você ficar de o prazer de apertar sua mãe pela mão, pelo aniversário. Obrigado. 7.2. Parabéns. 7.2. Eu fiz dia 12, você também não me cumprimentou pessoalmente. Meus parabéns. Muito obrigado. Você fez dia... Você fez dia 12 de maio? 12, dia 12. Quase dia das mães. Quase. Eu fiz dia 20. Dia 20. É isso aí. Então estamos zerados. Eu gosto muito desse cara. Mas deixa eu falar para vocês isso. Eu estava caminhando, nessas caminhadas que eu faço, tipo 6 quilômetros todo dia, e um estudante me parou. Esse menino parou e falou, senhor Fernando, gosto muito do seu programa e tal, gosto muito quando eu vejo aquele maluquinho lá no programa, mas não é o Gelson. Não, o maluquinho é o cachorro. É o Todinho, o Todinho. De vez em quando ele aparece. Todinho é o mais normal que tem aqui. É o mais normal que tem aqui, pois é. Aí eu gosto e tal. Aí eu sou estudante, eu acho que é da Pinheiro Guimarães. Faculdade de radialismo. Então é radialismo, exatamente. Aí falou, então o senhor que é radialista, que é jornalista, eu sou que o senhor também começou a sua carreira de ator há muitos anos atrás, porque teatro é duro, né? E, enfim, foi o que deu, foi o radialismo, né? Digamos assim, e o jornalismo. Então ele perguntou, por que está tão difícil? As pessoas estão se formando, as pessoas estão saindo de faculdade, estão se formando e não estão conseguindo colocação. E eu comentei brincando com ele, falei, nem os velhos saem e ficam à deriva. É o meu caso, não acredito que seja o do Gelson, mas de outros tantos que deixaram espontaneamente, mas depois de você deixar espontaneamente, você ainda recebe um telegrama em casa, e esse telegrama em casa era te dando justa causa.
sendo que os caras te devem 7 meses de salário e 2 13º. É ou não é uma piada? Mas os caras que fizeram isso, quando chegaram, já nem sabiam do que estava acontecendo, porque os anteriores diretores se escafederam, sumiram, né? E daí, depois de raciocinar muito, quer dizer, eu não voltei depois que alguns voltaram, e eu parabenizo quem voltou, porque uns precisavam, outros não, mas cada um, eu não faço julgamento de pessoas, cada um tem as suas ideias. Mas muitos, perto de 200 e tantos, não voltaram àquela emissora que hoje lidera. Espero que continue liderando. Sei que agora mudou até a direção comercial e desejo muito sucesso para ele, não só para que ele possa continuar com os postos de emprego abertos, bem como ele possa pagar a todos que deve, que isso é mais difícil. Muito bem, então o que eu posso dizer para o estudante que está nesse momento me ouvindo? Diga lá, Gelson. Não, que eu estou aqui com Levi Meirelles, que é presidente da Alô, Levi Meirelles! Manda um alô para ele, manda um alô. Pega no celular, mas não esquece de olhar para a câmera. Atenção. Alô, Levi Meirelles, presidente da Aspon, nosso querido amigo. E ele está parabenizando você pelo programa, só que eu não posso falar com ele nesse momento, né? Eu ouvi, ele passou uma mensagem escrita, né? Então ele está parabenizando e está dizendo que ele torce para o mesmo time que você. Nem todo mundo é perfeito, né? Torce para o Clube de Regatas Vasco da Gama. Aspon é a Associação de Policiais Militares do Rio de Janeiro, que funciona ali na Avenida. Meu Deus do céu. Na Abolição, a principal avenida da Abolição. Como é que é o nome aí, doutor Meirelles? Me ajuda aí. Está ficando velhinho. Avenida Dom Helder Câmara. Mas tem o apelido dessa avenida. Antiga Suburbana. Antiga Suburbana, é por isso que eu confundo tudo. Aqui eu não vou poder dar atenção ao senhor agora, porque eu estou aqui participando do programa do Fernando Sérgio. Parabéns pela vitória do Vasco, não é? O Vasco vai para a Sul-Americana. E eu, como sou seu amigo e amigo do Fernando Sérgio, certamente vou torcer pelo Vasco da Gama, da mesma forma que vocês vão torcer pelo Flamengo logo mais. Um beijo, tchau. Um abraço grande, Flamengo amanhã e Racing. Um abraço para ele também. Tá agradecendo. Tudo de bom, querido. Parabéns pelo trabalho aí. Mas aí, voltando à história, então o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: eu vi uma notícia, num desses fofoqueiros de plantão, mas com alguma credibilidade, que dizia o seguinte, que a Globo, ela demitiu grandes nomes, imagina que uma situação mais grave para ator, porque jornalista, bem ou mal, vai ter que manter um em Cabo Frio, outro em Juiz de Fora, outro em Minas Gerais, em algum lugar ganhando mal, mas vai ter a vaguinha, vai ter o seu momento de glória, quando o cara da capital chama direto fulano de tal, aí o cara aparece com a logomarca, ganhando uma porcaria de salário, mas aparece. Infelizmente o resultado não é da profissão, é o resultado do país que nós temos. Da má diversificação de renda e da centralização da comunicação no eixo Rio-São Paulo. Então, quando eu vi essa notícia, não sei se é fato, se eu tiver errado, os queridinhos amigos da Globo me corrijam, a Globo teria ficado apenas com 40 profissionais na área de ator, com registro em carteira, que são justo aqueles que são os medalhões e aqueles que estão a caminho de selo, né? E o resto tudo agora é por contrato. Então é por isso que às vezes você vê, poxa, aquele fulano eu vi numa novela, nunca mais vi porque não é chamado. Agora, se você tem 2 ou 3 ou 4 diretores que têm o poder em mãos, são esses que decidem sobre a carreira de fulano ou de Beltrano. E os autores famosos de novela, né, como Emanuel Carlos, né, Glória Pérez, Carrasco, outros, né, Valci Carrasco, e a gente cita o nome de 2, 3, aí não cita de todo mundo, desculpa, né? Porque são os mais conhecidos. A gente já passou dos 60, né? Conversa fiada, isso aí dá pra ficar criticando a gente, porque a gente já passou dos 60. Um monte de menino novo aí que esquece tudo também. É verdade. Só que eles esquecem por outra forma. Quer que eu te peça desculpas mais uma vez, não? Por outra causa. Mas deixa eu falar. Quando é que cada escritor tem os seus preferidos? Também. Os seus artistas preferidos. Né? Então, por exemplo, Glória Pérez, né? Quando ela fizer uma nova novela, ela certamente vai convidar para interpretar o que ela quiser. Não é? Aí a pessoa aceita ou não, a Globo aceita ou não. Né? Mas por isso que você de vez em quando some, de vez em quando aparece. Tem dos poucos que a TV Globo mantém, por exemplo, nos quadros, como contratado. Não é? Tem gente aí que fica às vezes 2, 3 anos sem participar de novela.
Chico Anísio participou, o saudoso Chico Anísio, de um programa meu na Rádio Tupi, de debates, naquela época que ele estava à deriva. Né? Que era o talento, tinham acabado com a escolinha do professor Raimundo, e estava morando, na época, com a Zélia Cardoso de Mello, de triste memória, do ponto de vista do que fez para a nossa economia, mas era o amor da vida dele, ele estava morando com ela, se não me falha a memória, em Nova York. E ele falou comigo, ele estava aqui do lado meu, na bancada, quando eu fiz 9 ao meio-dia, quando a Cidinha Campos saiu da Rádio Tupi, eu fiz 9 ao meio-dia durante um ano. Depois fui dirigir uma rádio Angra dos Reis. E aí, o Chico estava lá, o Chico falou assim, Fernando, isso no intervalo, naquela época, olha, eu estou impressionado e ao mesmo tempo desesperado com essa expressão, porque ele ganhava da Globo naquela época o equivalente hoje a 120 mil reais, ou equivalente àquela época. Hoje seria um salário de 800 mil, uma coisa assim, né? Porque 120, imagina no ano de 91, que essa conversa teve, né? E ele falou, e eu ganho para nada. Eu estou lá morando com ela, venho aqui, ele não vinha sempre, ele vinha de 3 em 3 meses, aí participava do programa. Quer dizer, é o que você falou, é um absurdo. Agora, eu queria que você falasse, com a tua vasta experiência em jornalismo, um homem que já foi chefe de jornalismo da CBN, que explica para esse menino e para outros meninos que estão saindo agora da faculdade, qual é a dificuldade que existe hoje na nossa profissão de colocação. Desde que eu me entendo como integrante dos quadros de jornalismo aqui no Rio, né, isso já vão para 40 anos praticamente, né, que há dificuldade para você conseguir emprego na nossa profissão. Como você disse, no Rio, principalmente, né, comparando com São Paulo, o mercado é muito fechado, muito restrito. São pouquíssimas as emissoras de rádio e televisão, a verdade é essa. Né? São Paulo é um número bem maior, mas também tem muito mais gente. Né? Lá também o pessoal sofre com desemprego. Né? Mas o que eu falo para essa meninada? Né? Eu me cito como exemplo. Hoje, as pessoas já querem começar na Globo. Não é bem assim que a banda toca. Não é? Eu acho que o grande mal da minha carreira foi já ter começado pela melhor, que era a Rádio Globo. Entendeu? Na época, em termos de audiência. Né? O meu primeiro emprego como profissional, os meus primeiros empregos foi na Rede Capital de Comunicações, Rádio Capital, que era empresa que veio em São Bispo, Paulo, né? Na Rua do Bispo. Na Rua do Bispo. Onde trabalhou o Silvio Samper, aquela turma, né? Isso. Foi nessa época. Foi nessa época. E eu tive professores... Que não existe mais aqui. Tive professores extraordinários, como a Iris Letieri, a voz do aeroporto, e o Correia de Araújo. Correia que trabalhou comigo no SBT. E eu tenho a honra de ser o âncora no jornal Noticentro. O primeiro telejornal do Silvio Santos. Era eu, Correia de Araújo, Moisés Veltman e Apolinho comentando. Mas você sabe, eu entrei para a Rádio Capital e logo entrei para a Rádio Globo também. 2 empregos não ordinários. Mas você está pensando que foi assim? Eu fazia Globo e SBT. Você está pensando que foi mole? Na Globo eu esperei 1 ano para entrar. Na Globo eu esperei 1 ano, mas eu ficava enchendo o saco. Fez teste com quem? Com Mário Franqueira. Não fiz teste, não fiz teste. Na ocasião não fiz teste. Você apresentou a ele? Eu fui direto para apuração. Né? Apuração. O pessoal não sabia o que mesinha hoje. que ficava lá no... Você não ia pro ar, não falava não. Né? Não falava não. Você ia primeiro aprender a escrever na máquina de datilografia, né? Não tinha ao lado do Telex. Ao lado do Telex. Que ninguém sabe o que é hoje. Exatamente. Via aquela fita com notícia. Exatamente, né? Então, ali foi a minha primeira participação na Rádio Globo, na apuração. Eu só vim falar na Rádio Globo muito tempo depois, né? O pessoal hoje quer falar logo de cara. Não quer aprender primeiro a escrever, a apurar notícia, apuração, onde se apura, você pega o telefone, né? Telefona para as entidades. Telefona para as entidades, e eu lembro na época, Maria Amélia Osório. Maria Amélia, estivemos com ela recentemente, aqui na Tijuca. Ela trabalhava também na Conlurb. Foi assessora de imprensa da Conlurb. Ela teve um dia que ela pegou o telefone e conseguiu falar com um diplomata brasileiro que estava no palanque onde o Anwar Sadat foi assassinado. Presidente do Egito. Presidente do Egito. Anwar el-Sadat. Teve um atentado terrorista. Ela conseguiu falar pelo telefone. Não tinha esse negócio de internet, de celular que você fala na hora para o mundo inteiro. A gente está assistindo, né, o mundo, nesse momento, nos vendo aqui. Né? Não tinha isso não. Há 40 anos não tinha esse troço. Então, a pessoa primeiro tem que aprender, para depois sim, aí mostrar a voz, mostrar a cara, não sei o quê. Tem um tempo de maturação. Eu passei antes da Globo 1 ano pela Rádio Tupi fazendo estágio, aí eu acho que foi uma falha.
não me colocaram para fazer um teste de microfone. Eu passei um ano lá só apurando notícia, indo fazer entrevistas e gravando e fazendo, botando sua voz de entrevistado no ar. Aí eu acho que houve uma falha na ocasião. Não olharam no talento que nascia. É talento, tem oportunidade, né? Talento mesmo, isso está parecendo. Tem certas pessoas. Talento. Tem que admitir que você tem talento. Mas qualquer pessoa, independente da profissão, tem que ter talento no que faz. Claro. Né? Mais ou talento. Menos. Exatamente. Tem aqueles que possuem mais. Exatamente. E tem aqueles que possuem menos. E tem que reconhecer, se possui menos, pula da profissão para outra. Exatamente. Porque aí não vai ter oportunidade. Quando a Ana Paula Araújo, essa mulher que brilha hoje na Rede Globo Televisão, ela faz de tudo, ela é repórter, ela é apresentadora, né? É fantástica, Ana Paula. Não é? Juiz de Fora. Maravilha. Sabe quem levou a Ana Paula para fazer um estágio lá na rádio? Você. Não, foi o Francisco Barbosa. Francisco Barbosa, que também é Juiz de Fora. Ele chegou, eu na chefia de reportagem, ele perguntou: Gelson, dá para você fazer um teste aí com a Ana Paula, quer vir aqui pro Rio? Eu comecei a conversar com ela, já vi logo de cara, não sabe fazer teste, nada. Pega o microfone, pega o gravador, mas você fez papel, contigo, né? Quer dizer, não, eu já vi logo de cara que eu não precisava fazer teste. Ela hoje brilha. A própria forma dela falar. No Bom Dia Brasil, apresenta o Jornal Nacional. Isso. Eu acompanhei a carreira dela desde a época da Manchete, né? Porque a primeira TV que ela foi, se não me falha, foi a Manchete. Eu estava na época da Manchete. E quem conhecia a Manchete naquela época não podia apostar que ela faliria. Isso, né? Que era um prédio espetacular. Foi um dos motivos, né? Foi um dos motivos que, para desespero do Mário Franqueira e do Mário Luiz, que não queriam que eu me demitisse da Globo, eu me demiti para ir para a Manchete. Porque o Carlos Sigma chegou para mim e falou: Fernando, quanto é que você está ganhando? Estava ganhando na Globo. Eu fazia o redator-chefe da Rádio Globo, fazia as férias do Mário Luiz, quando eu tinha aquele programa de domingo, fazia a Rádio Mundial e fazia a Rádio 98. Então eu, na verdade, ali ganhava o equivalente a 4 salários, que naquela época eram muito bons para apresentador. Né? Até o operador era. E aí, eu não sei, não me lembro bem, através do J. Budi, que Deus o tenha, que foi também mais tarde seria coordenador da rádio e tal, me chamou lá e tal, falou que a gente ia apresentar o Carlos Sigma e tal. Aí o cara resolveu me pagar aquele salário todo para fazer uma rádio, que era a Manchete. Era programado fazer Manchete AM e FM. Acabei fazendo só AM. Já naquela época tinha Manchete FM também? Tinha. Eu fiz a Manchete durante 3 anos, de 6 às 9 da manhã, e surgia um novo talento naquela época, 2 grandes talentos que começaram a surgir. Roberto Ganásio, que fazia 9 ao meio-dia, e o Alexandre, esse menino que foi da Globo, o Alexandre Ferreira. Eu vi nascer, o nascedouro do Dá Alexandre um sorriso Ferreira, para mim. que hoje até faz o meu horário e faz muito bem ao estilo dele, né? Ao estilo dele lá. Então eu vi nascer ali, vi praticamente a menina que foi produtora e que se transformou agora, me fugiu o nome, a namorada dele. E ficou, e até casou e tal, é um rapaz competente, professor universitário, merece todos os elogios. Quer dizer, isso tudo passou. Se você passar hoje em frente à Manchete, você vai ver um prédio lindo, praticamente largado, abandonado. E a poucos metros o prédio da Rádio Globo também lá lacrado. Bonito, não seria lindo, porque era um prédio... Perto da Manchete, né? Era uma coisinha. Era uma coisa pequena, mas não importa, também lacrado. Quer dizer, aí você começa a tentar entender o que... Lembrando que a Globo foi para outros lugares, né? Você não falou isso, você vai falar. Bonitos. Você pode ficar mais uns 15 minutos? Não posso. Não posso, porque eu tenho... Mas então conclua a tua, o que fazer, o estudante que está saindo para o jornalismo hoje. Tá, você não queira entrar logo de cara na principal. Se der, maravilhoso, mas exatamente. Não queira. Eu cito o meu exemplo porque eu fui, de certa forma, bem sucedido. Eu comecei num jornal de bairro, ZN Jornal de Madureira, do meu amigo que está no plano superior, Dario Paes. Quem conheceu sabe de que eu estou falando. Foi apresentador do Telecat, claro, que era uma luta que tinha, muito engraçada, né, na televisão. Então, o Dario Paes, eu estava no 2º período de faculdade. As pessoas já têm que entrar para a faculdade se preocupando em fazer estágio, nem que seja no jornal de bairro pouco conhecido. O ZN Jornal que é uma experiência. Era na época, exatamente, o melhor jornal de bairro do mas não é todo mundo que dá sorte de começar pelo melhor jornal de bairro. Sabe quanto eu ganhava? Nada. Não ganhava nada não. Entendeu? Eu tinha que custear até a passagem, que eu podia. Né? Sabia, fez 3 meses de jornalismo
também não ganhamos nada. Lá na Rádio Globo, Mas na época. entendeu? Depois é que passou a ganhar. Eu não ganhei nada, mas eu ganhei, por exemplo, Experiência. a simpatia do meu pai, a minha nova carreira. Meu pai que queria que eu fosse maestro, né? Ele de repente ficou entusiasmado porque ele é minha mãe. Porque o Dario Paes, dono do jornal, ele me orientou, faz uma coluna para você. Eu sempre gostei muito de futebol, de esporte, né? Então, o nome da coluna, Cartão Amarelo. O Cartão Amarelo estava começando, né? Cartão Amarelo. Vermelho é um negócio meio, né? Então, Cartão Amarelo. E logo em seguida, eu entrevistei o Leônidas, o jogador que era do Botafogo, né? Leônidas, e o Máximo, que fez com que o meu pai se convencesse de que eu tinha que abraçar a nova carreira mesmo de jornalista. Eu fui ao Maracanã entregar um troféu ZN Jornal ao Zico, ao Galinho de Quintino, o maior ídolo da história do Flamengo e um dos maiores da história do futebol mundial. E acima de tudo, bom caráter. Zico, família, acima de tudo. Né? Então, foi assim, não ganhava nada, mas eu fui adquirindo experiência, fui aparecendo, né? Então assim, hoje, se você perguntar um menino novo, você quer fazer para mim, já quer saber lá quanto vai ganhar, não é assim, tem que ganhar experiência, primeiro. Então, topa tudo, jornal de bairro, topa algum site na internet, mesmo que seja para ganhar só ajuda de custo, ou não ganhar nada se você puder, né? Às vezes a pessoa não tem dinheiro nem para comprar passagem, não tem dinheiro para fazer um lanche na rua, aí combina, né? Mas não, as pessoas querem saber logo quanto vão ganhar. E se naquela época era complicado, agora que a gente vive a pior crise do Brasil de todos os tempos, eu sei da história do país desde o início, porque a gente vai estudando, claro, né? Tem muito mais gente que Vou te fazer uma sabe pergunta muito mais do que eu. você não sabe. O quê? Quantas amantes Dom Pedro II teve? Isso aí, meu filho, era um número tão grande de amantes que eu até perdi a conta. Não estou falando do primeiro, não. Estou falando do segundo. Sabe por quê? Porque eu fiquei apavorado, eu não sabia. Eu não sabia. Outro dia eu vi um professor de história, um dos mais renomados que tem aí, comentando a respeito do Brasil, que já nasceu errado. Porque o primeiro, ele teve a Marquesa de Santos e teve umas outras e tal, e teve uma época que ele tinha duas amantes ao mesmo tempo e quis trazer para junto da princesa oficial, da rainha, da perereca do Brejo. Né? Então é aquela história, quer dizer, então isso nós sabemos. Tive lá em Portugal, Dom Pedro I lá, Dom Pedro IV, tá legal. Mas o Dom Pedro II era hirsuto, que quer dizer esta palavra santa. Quer dizer, é um cara sério, é um cara barba branca, não sei o quê, e ele era discreto, parabéns, ele era discreto. E esse senhor, né, na televisão, nessa TV pública, ele estava dizendo, ele disse assim, olha, São Pedro não foi Santos. Dom Pedro TV Brasil. TV Brasil. Foi numa TV dessas aí. Ele falou assim, olha, teve 14 amantes. 14 amantes. Nada contra quem tenha ou quem não tenha amante, não é isso que se fala. Mas na verdade, quer dizer, as coisas, para você gerenciar 14 amantes é um pouco complicado, não? Mas não deve ter sido ao mesmo tempo, né? Não, deve ter sido uma hoje, outra amanhã, outra vez que vem, outra ano que vem, não sei o quê. Aí vira orgia, ao mesmo tempo. É verdade. Então, recentemente a TV Globo passou uma novela. Como bacanal. A TV Globo passou uma novela recentemente, falando do tempo aí, e que o cara de fato tinha. Ele não tem nada a ver com o Dom Pedro II, tem uma outra perguntando com razão. O que você tem com a vida? Não, eu estou querendo entender. Você falou que conhece a história do Brasil, eu estou querendo tentar entender. E aí a gente começa a ver que a coisa toda agora precisa ser consertada, né? Uhum. Posso encerrar fazendo uma propaganda? Por favor. Conexão com o mundo. Então vamos lá. Depois da Copa do Mundo, quer dizer, entre a Copa e a eleição, eu vou começar a fazer no aeroporto, né, no aeroporto Santos Dumont, fica mais fácil, porque é no centro do Rio de Janeiro, né, um curso vocacional. Que bacana! Um curso vocacional que eu já fiz no passado, né, justamente para descobrir qual é o seu talento. Né? Você será que tem jeito para ser médico? Ou será que o negócio seu é ser engenheiro? Né? Será que você tem jeito para ser jornalista? Você não gosta de ler jornal? Você detesta ouvir rádio? Não consegue ver o Jornal Nacional e nem nenhum outro noticiário, como o da Band, por exemplo? Será que você tem que ser jornalista?
ou você está indo no modismo, né? Que é bonito, né? É isso aí. A gente vai chegar, O salário vai tentar botar na bonito. sua cabeça o que é melhor para você. É. Tá? Curso vocacional de Bacana, jornalismo, bacana. né? E, como sempre, a gente faz 20%, a gente dá gratuitamente. Então, se já tiver alguém nesse momento acompanhando o Fernando Sérgio, né? E tiver alguém que queira recomendar para a gente, um estagiário de comunicação de preferência, pode recomendar para ir lá. Vou te fazer, nós vamos falar aqui nesse, tão logo você defina a data e tal, nós vamos falar todos os dias. Você faz um briefzinho, faz um texto para mim, que eu teria gratuitamente. Eu teria imenso prazer de falar aqui. 0800 é mais chique. 0800 é mais chique. Mais moderno. É mesmo. 0800. Isso aí, porque eu tenho que saber com a molecada, agora com a meninada, né? Se já tem outro termo mais moderno já do tá, vai 0800. estrear. A Rosana Cidade tá vendo a gente aí, ó. Gilson Querida. O Gilson Barcelos foi nosso colega da Oh, Globo. meu Deus da do céu, apuração da Globo, né? Foi meu chefe também, foi meu chefe. Gilson Barcelos. Grande que garoto. maravilha, rapaz, saber de você, né? Mas então tá aí, posso passar o telefone? Pode, deve. 976158018. Anota aí. Vê se você. 9761518. 8018. Nessa idade, perguntar se eu decorei. Meu amigo, deixa eu te falar. obrigado, eu quero te agradecer. Pelo Que essa convite. oferta ela vai se multiplicar se você vier aqui na próxima quarta-feira. Se não puder vir nessa quarta, vem na outra quarta. Dia, claro, evidente. Até porque está chegando o feriado, né? Na quinta-feira eu não vou fazer programa. Estou programado uma viagem para São Paulo, vou visitar o Eduardo, meu sobrinho Eduardo Leonel, que é um grande empresário paulista, um grande empresário, um rapaz que se formou engenheiro de produção, que se tornou um dos diretores da Michelin, depois da Michelin se tornou CEO do Grupo Libra, né? CEO do Grupo Libra, e hoje tem a empresa própria, né? É uma empresa de como é que chama mesmo? Negócio logística. Tem um galpão enorme, enfim. E eu estou devendo essa visita, eu vou aproveitar. Mas na outra semana, firme aqui, com a graça de Deus. Boa viagem, boa sorte. Mas isso na semana que, como diz meu filho, não é hoje não. É semana que vem. E se o preço da gasolina deixar, e se tiver gasolina para botar no carro. É isso aí. Porque a gente não sabe. Esse governo que é um desgoverno, imagina o Temer querendo se recandidatar. Pelo amor de Deus, olha, companheiro, olha como é que ele faz com a mão, tá? Não sei o que, agora é o Meirelles. Pelo amor de Deus. Não precisa desmunhecar. Nada contra quem desmunheca. Nada contra, tá bom? É verdade. Deixa de ser respeito todo mundo, sou amigo de todos, entendeu? Aliás, eu acho às vezes os gays muito mais fáceis de lidar do que as pessoas que não são gays. Saiu-se bem. Não pode mais levar uma acusação. Então desmunheca, torcida Bambi. Não, foi o Temer. O Temer que faz assim, eu já não aguento mais. Ele faz assim com a mão. Bom, tá bom. Cada um, eu também não tenho nada a ver com a mão do Temer. É verdade. É verdade. Sou enxerido mesmo. O senhor está autorizado a encerrar o programa. Muito obrigado. Gente, é um amigo querido de muitos anos, que quis Deus que agora nos reaproximássemos, porque estávamos, é claro, quando você está na Globo, na Tupi, sempre, quando a Globo era a Globo, sempre a gente estava ouvindo o que uma e outra estava fazendo. Agora virou vitrolão, né? Bom para os garotões, mas de qualquer maneira não acrescenta nada para a maioria das pessoas. Olha, um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência, fiquem com Deus. Hoje não tem caos do rádio, porque o caos está aqui ao vivo. Namastê.